Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Então, hoje temos uma convidada especial lá na Alemanha, a doutora Lívia Oliveira. A gente tá com. Olá, bom dia. Tudo bem, Lívia? Tudo bem contigo? Tá bom. Beleza? Então, consegue me ouvir bem? Sim? Sim, um pouco, tá um Ótimo, pouco, deixa eu aumentar aqui que tô no tudo bem. volume. Agora, Beleza? Joia! Então, bom dia a ti, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. É bem cedinho lá no Brasil, 7 horas da manhã, não é isso? Vamos lá dar um bom dia especial para o pessoal e deixa eu apresentar aqui, minha gente, para quem não sabe ainda, essa é a doutora Lívia Oliveira, ela é uma dentista brasileira, nossa representante lá na Alemanha, em Berlim, precisamente, não é isso? Sim, Lívia, desculpa. isso, Então, isso aqui em Berlim. então, Oi, tudo bem? essa é a minha assistente, ela tá me assistindo. Kate? Ai, que legal. Ela fala português? É brasileira, é. Maravilha, maravilha. Que bacana, Lívia. Então, eu gostaria de falar um pouco da tua bio aqui para o pessoal ter uma noção. Então, a doutora Lívia, gente, ela é especialista e mestre em odontopediatria. Ela é habilitada em sedação com óxido nitroso. Ela atende em Berlim desde 2015. Olá. Foco no atendimento de crianças, adolescentes, pacientes com necessidades especiais, adultos com fobia ou experiências traumáticas. Correto, doutora? Correto, muito bem. Maravilha. Lívia, então, como é que surgiu essa história de ir para a Alemanha? Né? Como é que foi que tudo começou? E por que Berlim? Também é outra curiosidade que eu tenho para saber. Então, a minha história com a Alemanha já é muito antiga, na verdade, né? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz o intercâmbio, eu morei aqui, na Alemanha. E isso marcou minha vida, né? Então, acho que tive que trancar a faculdade, né? Que eu queria muito morar fora. Eu sempre gostei muito de aprender outros idiomas, conhecer outras culturas. E eu parei a faculdade, né? Eu sou muito determinada. Eu sabia que eu queria voltar para continuar a faculdade, né? Eu sabia que era um ano sabático, assim, né? Um ano para viajar, conhecer pessoas e ter umas experiências, né? Lógico, foi um ano maravilhoso, né? Em 2006. E, e eu também, nesse ano, né, que eu viajei pela Europa toda também, eu queria também fazer um estágio, né? Eu fiz também um estágio, uma vez por semana eu ia para um consultório odontológico, mas voltei para Belém, voltei para minha casa, né? E terminei a faculdade. E com 23 anos eu estava já começando a trabalhar, né? Lá no Brasil a gente começa a bem cedo tudo. E aquela vontade, sempre tive aquela vontade de sair, né? Sempre me fascina, né? Eu já sabia falar inglês fluente, e aí eu comecei a aprender alemão, ainda na faculdade, no início da faculdade, eu já fazia lá na FPA alemão, e fiz 6 semestres, e aquela sensação, gente, eu não sei falar nada. Aí com isso, né, com o intercâmbio, melhorou bastante. E eu sempre fiz cursos assim, até depois de 2 anos morando em Belém, né, depois da faculdade, eu me mudei para o Rio para fazer mestrado. E lá eu continuei também fazendo curso de alemão, fiz no Goethe, né, que é um instituto lá no Rio muito importante para aprender alemão e tudo. Eu fazia curso de conversação de vez em quando. Então eu sempre tive assim uma vontade de vir realmente. E em 2014, né, na época da Copa também, que 2006 foi Copa e 2014 também, eu bati aquela coisa, nossa, eu estava morando no Rio, né, então recebeu pessoas de todo mundo lá no Rio, foi muito bom, né, essa atmosfera. E aí eu comecei a entrar em contato de novo, né, com a família que eu tinha morado,
E aí, né, eu disse, gente, eu vou procurar, eu acho que eu vou tentar fazer isso, vou tentar revalidar meu diploma. Em 2006, quando eu pesquisei, né, eu estava na faculdade ainda e fui pesquisar, não tinha nada de informação sobre isso. Já Nossa. em 2014 já tinha um pouco mais, mas nada se compara ao que você está fazendo, né? Por isso que eu queria muito participar, porque eu acho que essa comunidade está se formando agora, né, dentistas brasileiros pelo mundo, é tanta informação de qualidade, é incrível, né? Eu tô assim, se eu tivesse visto isso em 2014, né? Se eu tivesse essas informações todas, teria facilitado muito o meu processo todo, que foi muito difícil, né? Na época, assim, como eu já sabia falar alemão, então eu sempre pesquisei em alemão, sempre, mas eu não tive ninguém para me dar uma dica, para me dar um caminho, mostrar o caminho, né? Então eu não conhecia nenhuma dentista que tinha feito isso, né? Então eu fui no consulado da Alemanha no Rio e fui pesquisar realmente, né, como é que fazia e tudo. E as pessoas do consulado falaram: Nossa, você quer ir sozinha? E eu já tinha um namorado alemão, né, na época, e eu falei: eu quero ir sozinha, sim. Eu não quero casar antes, eu quero realmente ir com visto de trabalho, né? Então eu vim com visto de trabalho na época, em 2015. Eu tinha o Blue Card, né, que é o Blaue Karte, que aqui na Europa tem para profissionais altamente qualificados. E para receber esse visto, né, você tem que ter a permissão de trabalho. Então, toda essa minha, vamos dizer assim, esse requerimento que eu fiz foi tudo do Brasil, né? Então, consegui emprego, consegui carta convite, consegui a permissão de trabalho, né, que é feita pelo departamento do governo, né, que ele revalida o seu diploma. Então, todos esses requerimentos eu comecei já no Brasil. Interessante. Né? Eu já estava fazendo o nível de alemão, também tem que ser bem alto, né? Eu estava já no C2, que é o máximo. Então, assim, eu acho que Nossa, tudo isso uau. contou bastante, né, para eu conseguir fazer do Brasil, porque eu não sei se a pessoa consegue realmente fazer sempre do Brasil, né? Todo esse entrar com essa papelada. Entendi. Então, foi assim que eu consegui. Eu só não fiz a prova que se chama Fahrprüfung, que é uma prova que é obrigatório fazer. Então, eu recebi uma carta, né, dizendo que eu tinha, assim que eu chegasse, eu tinha que fazer essa prova. Tá. E, lógico, que eu me preparei bastante para essa prova, mas é um mundo diferente, né? Que eu sabia falar alemão, mas não com esse vocabulário de odontologia, né? Com essa Sim. É eu tive que diferente. realmente me preparar muito, foi bem difícil. E aí me preparei mais ou menos uns 6 meses para a prova. Eu fiz um curso também intensivo de um mês aqui em Berlim. Eu até te mandei ontem uns links, né, com tudo, depois você pode postar. Lá E no tem canal. não só a escola onde eu fiz, mas também tem agora, hoje em dia, tem outras escolas, né, onde tem esse preparatório para a prova, faz Fahrprüfung. E a prova, quer que eu fale um pouquinho da prova? Claro, com certeza. Eu tô achando super interessante porque, olha só, a gente já ouviu a experiência de outras colegas que estão aí na Alemanha e a gente observa que são experiências diferentes, né? Então, em Claro. Berlim, a sua experiência foi completamente diferente. Hoje, ainda é assim? Vamos supor que eu estou no Brasil e estou querendo seguir os teus passos. Eu faria a mesma coisa para conseguir atuar em Berlim? Os mesmos procedimentos que você fez através do consulado, não é isso? Seria mais ou menos assim? Ou eu posso fazer tudo online, à distância, começa ainda do Brasil? O que você sugere? E sim, se a pessoa tiver um nível bom de alemão, por que não, né? Acho que sim. Pronto. Acho que Seguindo sim. aqueles links que você já me mandou, que eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, lá no canal. É isso? Sim. Beleza, maravilha. Então, conta aí da prova. Porque, gente, olha, prova em português, né, odontologia em português já tem suas complicações. Agora, vocês imaginem em alemão. Conta aí pra gente. Isso. Mas treinando, você também não é impossível de fazer, entendeu? Porque a prova ela tem três fases, né? Ela tem uma prova oral, né? Essa prova ela é feita
na Tsanartskama, né, que é o Conselho Regional de Odontologia, né, ou seja, de cada estado tem o seu próprio, né, então você vai fazer com um dentista alemão, né, que Sim, trabalha para o CRO, vamos dizer assim, e ele vai ser um paciente. Então, você vai ter uma conversa, né, informal com ele, ele vai contar, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui, esse dente aqui quebrou. Então ele vai contar informalmente o que está acontecendo com ele. E aí você vai solicitar, você vai falar, então vamos fazer uma radiografia, deixa eu fazer o exame oral, extraoral, o exame intraoral, e você vai propor o tratamento, né? E, e isso você fala mais ou menos, demora uns 20 minutos, né? É rápido, na verdade, mas é de estar tremenda. E aí, depois você vai passar para a prova escrita, né? Ou seja, todo esse caso que aconteceu, você vai escrever tudo o que aconteceu. O paciente tal se apresentou, sexo masculino, idade tal, total, fumante, diabético, né? Sempre tem, é muito importante essa saúde geral, né? Com certeza também é vocabulário voltado para a saúde geral é importantíssimo. E, e aí você vai descrever o que aconteceu. E tem depois a prova, novamente oral, com o outro dentista, você vai contar, né, para o seu colega sobre aquele caso. Então, ver aquele paciente e tal, eu propus aqui nesse dente que ele estava com dor, tá um abscesso, uma endo no dente e tal, aí uma coroa. Então, assim, você vai descrever tudo o que você propôs de tratamento, é uma conversa já mais formal com um colega dentista, né? Então essas são as três partes da prova, né? Que você tem que. Comigo, eu lembro que teve uma pegadinha, né? Ele, mas o paciente, o meu colega, né? A terceira fase. sim. Mas foi uma pergunta assim muito simples que eu achei. E ele, mas esse paciente ele tá com abscesso, tá com uma, né, secreção purulenta lá, você vai passar um antibiótico para ele? Eu falei, vou. Então tá, mas no início, bem no início, tinha falado que era alérgico, né? A amoxicilina. Então eu falei, vou passar clindamicina. Eu disse, gente, eu falei clindamicin, né? Eu falei, como é que eu vou saber como é que é clindamicina? E falei clindamicin. Muito bem, é isso mesmo. Então, porque na verdade a gente já sabe, né? De praxe já do Brasil, né? Então as palavras é o latim, né? Na verdade, então Sim, é sim. tudo muito parecido. Não é, na verdade, como a gente fala português, então tem muito latim, né? Então aqui também, né? A maioria das palavras não é voltada para odontologia, né? É em latim também. Então, com Ajuda, né? certeza Pelo menos isso, porque o alemão a gente sabe que não é fácil. é verdade. A estrutura é bem diferente da nossa, do nosso idioma. Incrível, incrível. Então, são 3 provas que você passou aí em Berlim, correto? Então, na verdade, eu vim por Stuttgart, na verdade. Então, eu Hum, eu recebi a carta convite, né, o contrato de trabalho em uma clínica voltada para implante, prótese. Eu comecei a trabalhar lá, fiz a prova lá, né, passei, mas não me adaptei. Não foi legal porque não era a minha filosofia de trabalho. Então, assim, eu comecei, né, também vamos dizer assim, com uma experiência negativa. Não foi legal. Eu passei 4 meses lá, hum, entendeu? E aí eu fui partir, mandei muito currículo voltado para odontopediatria, porque tá. é minha formação. Eu pensei por um momento que eu poderia, de repente, dar uma guinada quando eu viesse e mudar mudar de área, mas eu vi que não é para mim. E, né, fazer preparo em dente rígido, faceta, né, estética, assim, realmente não é. Eu sou minimamente invasiva, minha ideologia, eu acho que também isso é uma. Acho que isso que é uma grande, vamos dizer, um conselho, né, para os que estão vindo, seria tenta, né, ser muito assim rigoroso com você mesmo, né? Ou seja,
se você segue aquela linha de pensamento, se você já tem uma filosofia bem estabilizada, né, no que você acredita, continua nisso que você vai dar certo, né? Eu, por um momento, né, 4 meses que eu pensei assim, no segundo mês eu vi, não, gente, não vai dar certo isso, eu vou mudar. E realmente valeu super a pena, porque desde então, né, eu trabalho na mesma clínica, já vai fazer 4 anos e meio, mais ou menos, e sou super feliz na clínica que eu trabalho, porque realmente é a minha filosofia, né, de profissional, vamos dizer assim. Então, eu trabalho voltado, né, como você já falou, para crianças ou adultos, né, e sempre sou defensora da odontologia minimamente invasiva. Beleza. Então, ó, só para quem entrou agora na live, para a gente recapitular aqui um pouquinho. Quando você estava ainda no Brasil, você se preparou toda através do consulado, né? E você entrou em contato com tudo naquele tempo que não tinha tanta informação como hoje, né? Isso, e você conseguiu uma oportunidade de emprego, conseguiu um visto de trabalho mesmo à distância. Daí esse visto foi para Stuttgart. Pronto. Aí você foi para lá, teve uma experiência, não foi muito legal. Como foi que surgiu a oportunidade de ir para aí? Já foi para fazer as provas? Já foi direto para fazer as provas? Para ir para Berlim? Não, as provas eu fiz em Stuttgart também. Em Stuttgart também? Ok. Aí você passou nas provas, daí você continuou lá ainda um tempo ou foi direto para Berlim? Não, então, na verdade, eu mandei vários currículos, né, e comecei a fazer entrevista ainda durante o período que eu ainda estava, né, em Stuttgart, viajei, vim para cá para Berlim para fazer. é, Você tem as entrevistas, né? Sim. E, e eu tive também dias de trabalho, né? Ou seja, aqui se chama Probetage, que você passa o dia inteiro, você trabalha um pouco, você vê se você gosta da clínica e tudo. Então teve mais ou menos umas 3 clínicas que eu gostei muito, mas essa onde eu trabalho eu gostei muito mais. E aí, Pronto. e, e aí aqui é muito de praxe, né? Você fazer isso, esse probe, né? Você vai e conhece as pessoas, almoça junto, e, e aí você decide se quer ou não ficar. Pelo menos comigo foi assim, né? Mas eu acredito que também nas outras cidades também seja assim, você tem que fazer a entrevista, né? Que aí, enfim, acho que não imagino que seja muito, muito diferente. Interessante. E aí, como foi essa coisa de trabalhar na tua especialidade? Porque, assim, vamos ver se eu entendo bem. Geralmente, essas provas nos dão direito de exercer como dentista generalista. Então, alguns países, por exemplo, aqui, se você quer ter a sua especialidade reconhecida, você tem que entrar num processo no conselho. Tá? Apesar de que a gente pode trabalhar numa determinada área que a gente goste muito, tá? Mas aí é aquela história, não pode anunciar que a gente é especialista. E como é que é isso aí? Não, então, aqui culturalmente, todos os dentistas, eles são generalistas, né? Todos os dentistas são clínico geral e é muito raro ter um dentista que atende criança, né? Então, aqui as especialidades é algo muito novo, não existe ainda, só existem três especialidades, que é orto, né? Ortodontia, saúde pública e cirurgia, né? Buco. Uhum. Buco e orto são as únicas especialidades que você realmente tem que fazer um curso e você tem que fazer uma prova, né? Ah, Como se fosse a é? prova da ordem. Nossa. Mas depois de fazer os 3 anos, né, de especialidade. Sim. Qualquer outra, você pode anunciar que você é especialista naquilo. Mas, na verdade, aqui o dentista, ele quer atender todo mundo, né? Ele atende um dentista clínico geral, ele quer fazer tudo. Ele faz tudo. Ele faz canal, faz pério, faz prótese, faz tudo. O que ele não faz, geralmente, é atender criança, né? Então, é muito raro, porque aqui, nas as faculdades Sim. daqui, as clínicas, né, não são que nem as nossas clínicas universitárias, porque aqui todo mundo tem plano de saúde, né? Então, assim, é muito raro alguém não ter um plano de saúde. E aí o que acontece? As pessoas
elas não têm o porquê de procurar uma clínica na universidade, né? E ser atendido por pessoas que não têm muita experiência. Eles preferem procurar dentistas no, né, Serviço, em clínicas normais, no serviço normal, porque eles acham que a ser atendido por estudantes não vai ser uma boa ideia, né? E no entendo. Brasil já é diferente. No Brasil, nas universidades, a gente tem os melhores casos, né? Os casos mais complexos, mais interessantes. Então, a gente, no Brasil, aprende muito. A gente tem uma mão clínica muito boa. E aqui Concordo. não tem uma mão clínica muito boa, porque aqui atende muito em manequim, né? Então, assim, pode ser que durante a graduação inteira nunca atendeu criança. Então, assim, realmente, para ser odontopediatra aqui, só nas cidades grandes você vai ver um consultório com, né, o meu, por exemplo, né, que eu trabalho numa clínica grande, que tem 12 filiais aqui em Berlim. Uau, O nome é Kinderdentist, né? Então, dentista de criança. Ou seja, então, essa clínica é referência, todo mundo sabe, todo mundo conhece, já ouviu falar, passa na TV, propaganda. Então, eu acho que é uma das poucas que existem aqui na Alemanha que legal. realmente é voltado para a criança. Porque os dentistas aqui, eles não gostam muito de. Eles acham assim um pouco estranho ser especialista. Eles não gostam de botar endo ou né, pério. Então não tem muito isso. Aqui é dentista, né? E aí a sigla não é CD, né? Cirurgião dentista, é Aham. SET, é o Zahnärztin, né? Zahnärztin, mulher, Zahnarzt, o homem. E aí, né? Então acho que na verdade o grande diferencial também de ser odontopediatra aqui é que eu tenho realmente uma bagagem. No Brasil a gente tem uma especialidade, tem um mestrado, né? Então, aqui meus colegas não têm isso, né? Eles foram aprendendo eles foram no dia a dia, né? Atendendo. Então, assim, lógico que também faz, né? A experiência também é importantíssimo, também faz a, o dia a dia, né, faz a experiência, mas com certeza é um diferencial. Então, eu acho assim que o muito legal, né, de nós brasileiros é que a gente estuda muito, né? A gente tem muito interesse em fazer, é, né? Então, assim, eu acho que para mim o que facilitou também foi ter feito uma especialização e um mestrado antes de vir, entendeu? Então, isso contou, né? Foram no total 5 anos de faculdade, mais 2 de especialização, mais 2, né? E o do mestrado foram integral. Foram Uau, 2 anos de manhã e à tarde, né? O dia inteiro lá no bem mestrado. tenso, bem tenso. Então, eu tenho no histórico escolar o número de horas, né? Todo mundo, quando eu fui no departamento fazer a revalidação, né? Realmente, que aí, acho que eu não falei, né? Que quando eu recebi tudo isso, a Berufserlaubnis, a permissão de trabalho, foi primeiramente para 2 anos. E aí Ah, eu tive que dar entrada na aprovação, que é realmente o diploma alemão, né, de odontologia, é a aprovação. hum, E tendo essa aprovação, agora sim, para minha vida inteira, eu posso trabalhar aqui, né? Mas que, o que eu tinha antes era uma permissão de trabalho, né, que é de 2 anos, mas poderia ser não é adiada, como é? ah, É, provocada. até 3 anos, e Sim. prolongada até 3, 4 anos no máximo. Não poderia ficar para sempre com essa permissão de trabalho. Você tem que ter a aprovação. Tá? Então, Sim. a aprovação é de entrada depois, né, dos 2 anos. E aí, logo depois disso, eu recebi a aprovação. Eu achava que ia ter algum problema, que ia ter que fazer mais uma prova, mas não tive que fazer, não. E eu tenho certeza absoluta que foi essa pós-graduação brasileira, né? A especialização e o mestrado. Que aí, somando tudo, né? Vai ter 9 anos e meio, mais ou menos, de, Uau, de muita estudo, bagagem, né? muita bagagem, sem É. dúvidas. Imenso, viu, que a gente sente aí de ter você como nosso representante. Ah, e então, Lívia, conta pra gente, tu conhece mais gente, assim, mais dentista brasileiro que seguiu, assim, esses passos e estão aí em Berlim, atuando em especialidades também?
Nossa, aqui em Berlim tem vários dentistas, né? É, Vários. Tem dentista orto, tem, acho que, pelo menos assim que eu conheça, né? 3 ou 4 dentistas que são clínicos gerais. Um é cirurgião buco, né? Então, assim, você tem, aqui em Berlim você tem tudo. Você tem fono, você tem todas as profissões na área de saúde. Fisioterapeuta, eu acho que tem mais de 10. Então, assim, brasileiros? Brasileiros? brasileiros. Tem uma lista no Ah, site da embaixada, oba, não fazia né? ideia. É, Que legal, gente, que bacana. Incrível, incrível. Puxa vida. Então, olha, eu gostaria de. Vamos ver aqui se o pessoal tem alguma pergunta. Ah, tem um monte de gente aqui, olha, exemplo de pessoa, mensagens para ti. Parabéns pela fidelidade à tua filosofia de trabalho. Ah, tem a Rita também que fala, ela é uma dentista atuando, mas atuando na área. Bom, não entendi. É alguma palavra do alemão? hum, É, a Rita fala também que é uma boa iniciativa. E chamar. Diana fala, gente, que pessoa incrível, determinada mesmo, muito inteligente, corajosa, e eu concordo, muito bem. Vamos para frente. Olha, Lívia, muita coragem sua, viu? De passar por tudo isso aí. Impressionante a sua história. Eu tô assim, tô espantada com a sua coragem, sua força de vontade, né? Porque vamos lá, verdade, né? A maioria das pessoas, pra gente, o segundo idioma mais assim, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas tem uma certa noção é o inglês, porque a gente vê na escola lá no Brasil, né? E muita gente faz curso privado, foi o meu caso, por exemplo. Então, o pessoal costuma, né, escolher países com o idioma, com o inglês, que fica mais fácil. Porque, por causa desse contato que a gente tem prévio, né? Mas o alemão, gente, é outra história. E o incrível que vale salientar da prova que você falou, porque aqui, a prova da gente aqui no Reino Unido, também a gente tem que saber as duas formas de explicar. A forma simples, conversando com o paciente, e a forma mais profissional, conversando com um colega de trabalho. É como se a gente tivesse de aprender duas versões do inglês, não é isso? Bom, aqui, aí é em alemão, que o negócio já complica mais. Então, por isso que eu digo, olha, eu tô impressionada. eu costumo dizer também, né, para as pessoas que se assustam assim, meu Deus, alemão e tudo. Ainda mais no dia a dia, né? Eu atendo mais ou menos uns 20, 25 pacientes por dia. É mesmo? E aí, Ah, se repete tudo. Eu tenho que falar sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, eu vou fazer uma restauração, vou extrair um dente, né? Ou vou falar, né, que tem que melhorar, a higiene não tá legal. Então, assim, os assuntos vão se repetindo, né? A mesma coisa que eu acredito, né, que o cirurgião, né, ou a orto, ela vai ter que falar as mesmas coisas sempre. Então, acaba que talvez meu alemão hoje em dia, para falar de política, né, é horrível. Mas sim, para falar de odontologia, né, no meu dia a dia, é ótimo. E você, os pais, né, os alemães, o que eu estou querendo me tornar outro motivo de ser mais ativa aqui no Instagram é que tem uma comunidade enorme de brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos aqui em Berlim, mas ainda não conheço todo mundo, né? Por oh, quê? Porque a maioria dos meus pacientes são alemães ou de outras nacionalidades. Assim, os brasileiros talvez seja 15%, 20% dos pacientes, ainda é muito pouco, eu quero mais. oh, com E certeza. eu quero mais, né, compatriotas e, e muita gente nem me conhece ainda. Então, agora que eu tive filho, né, há pouco tempo, que Ah, eu comecei a sentir, gente, parabéns. tem que cativar mais os pais brasileiros, né? Mas na verdade, eu falo, eu, por exemplo, com a minha assistente, a gente só fala alemão dentro, né? Ela nem Mesmo? consegue A falar tua português assistente porque a gente está. brasileira? A tua assistente brasileira? Sim, é porque ela veio para cá com 8 anos, ela veio bem Ah, criança, então ela aprendeu, né? é, Toda a linguagem odontológica aqui, então ela nem sabe falar. Eu também acabei assim, já tá automático. Eu gosto de falar os números, né, dos dentes,
tô examinando, ela está anotando tudo ali, eu tenho que falar em alemão. Então Sim, acaba que você se encaixa no dia a dia, você já está adaptado, você não natural, né? consegue isso, você não consegue Entendo. mais assim ficar, né? Eu com um paciente, lógico que eu amo falar em português, né? Vou sempre gostar muito, mas você consegue se encaixar assim no alemão, entendeu? Então, tem gente que não, acha que nunca vai aprender, mas se você quiser, é possível, né? Eu conheço Legal. pessoas que aprenderam do zero, chegando aqui, né? Eu já sabia um pouco antes e tudo, mas na verdade é possível sim aprender aqui alemão. Bacana, muito bem. Olha, estão perguntando aqui se aí tem algum cheque dentista, incentivo do governo para as crianças irem ao dentista. Com certeza. Aqui, na verdade, não existe tratamento, é muito raro ter algo privado, né? Então, na verdade, todo tratamento, as pessoas têm esse seguro de saúde, né? O plano de saúde, e nós atendemos, né, até os 18 anos, quase todos os procedimentos são cobertos pelo plano. Então, na verdade, existe né, consultas periódicas, né, que seria de 6 Sim, e as pessoas podem fazer, né, essas consultas periódicas sem pagar nada. Então, desde a primeira consulta, desde o primeiro dente, né, um bebê pode já ir no dentista e não vai pagar nada por isso. Então, na verdade, já legal. está incluso no plano de saúde. O Sim. que muita gente nem sabe, essa informação ainda é muito nova, É né? Muita gente não mesmo? sabe que tem que ir no dentista a partir do primeiro dentinho, não Ah, sabe. tá. Eu pensei que era sobre a informação de ser gratuito. Não, o pessoal já é acostumado com o fato de ser gratuito o atendimento Não, acho que odontológico. é verdade. Não, não é acostumado. Muita gente me escreve também e Hum. pergunta: eu vou ter uma consulta, eu marquei no site. Quanto custa? Eu tenho que levar alguma coisa? Porque eu tenho plano tal. Eu digo, gente, o plano, qualquer plano, não interessa. Muita gente tem um plano chamado TK, né? E aí acha que é só o TK que cobra. Eu digo, não é qualquer plano. A gente aceita qualquer plano. Não São existe isso. diferentes planos. E os planos são caros? Assim, paga o odontológico separado? Ou é a medicina geral, incluindo odontologia? Não, é tudo junto. É, vamos dizer, não sei exatamente qual é a porcentagem, mas é baseado no seu salário, né? Então, Que eu não vou agora chutar, que eu o realmente não governo sei quanto é a retira direto, porcentagem. o governo Oi? retira diretamente do salário quando a pessoa recebe, ou você tem que ir lá pagar? Não, Ou retira automaticamente. tira automaticamente. É interessante, é um sistema diferente. Eu já morei na Bélgica e lá é um sistema, outro sistema. É diferente daqui do Reino Unido. Então a gente percebe isso de país para país. E o dentista, quando chega em cada país aqui, tem que saber todos esses detalhes, né? Não é assim, Lívia? Tem que conhecer bem. Como é que você vai trabalhar num sistema que você não conhece, né? Não faz sentido. Então a gente tem que aprender essas coisas. E aprender aí tudo em alemão, obviamente, que não é fácil. Bom, para você, porque alguém perguntou aqui sobre o teu alemão, né? Como foi que você aprendeu? É porque, para quem chegou agora, gente, a doutora Lívia Oliveira, que é uma dentista brasileira do Pará, tá? Ela tá em Berlim e ela fez um intercâmbio antes mesmo dela ir trabalhar como dentista lá. Então, isso facilitou bastante, né? Ela foi fazer um mestrado, foi no Rio, não é isso, Lívia? Isso, na FRJ. Pronto. E lá você também, eu me lembro que você falou, né, que você estudou também, continuou estudando, melhorando cada vez mais até o ponto de chegar ao C2. Eu não conheço, você é a primeira pessoa que eu conheço que tem um nível C2 do idioma. Mesmo do inglês, eu não conheço quem tenha C2. Mas eu fui Mas você tem fazer. do alemão. Não vai ser C2. Gente, Não C2 é o vai. nível nativo. Para quem não sabe, é o nível absolutamente nativo. É como se ela tivesse nascido lá. Ela fala igual uma pessoa que nasceu lá. Não, mas o meu sotaque é bem forte, né? Ah, O vai. sotaque você sempre vai ter. Sotaque é outra história, porque sotaque ele não conta, né, na avaliação da graduação do idioma. Sotaque é outra história. Agora, o nível realmente C2 é aquele nível que você fala sem nem pensar, vai direto assim, ó, passa direto, não é assim? É mais ou menos assim? Pois é, olha, a Paula falando aqui que você está de parabéns, eu também acho.
fala alemão em casa, mas com meu filho eu só falo em português, né? Ah, Mas eu acho que também o dia a dia tá inserido, né? Eu acho que é muito importante também para quem está chegando conhecer alemães, né? Se inserir, se integrar na sociedade, para poder também se sentir em casa, né? Aqui é minha casa, eu tenho certeza que aqui é minha casa agora. Eu quero muito ir para o Brasil para passear, né? Mas realmente eu quero morar aqui agora, né? bacana, maravilha. Você já está há quantos anos aí mesmo? Desde 2015, né? 5 anos. Ok, já está há 5 anos, então. Não é isso? Beleza, maravilha. Então, olha, Lívia, sou muito grata, tá, pela oportunidade de te entrevistar aqui. É um prazer enorme, assim, falar contigo e ouvir a tua história. A gente tenha uma noção, o pessoal que já acompanha já sabe, cada história é diferente. Então, como eu falei no começo da live, a gente já ouviu outras colegas, teve colega que fez vídeo para o canal, né, do YouTube, e contando a experiência em outras cidades da Alemanha, e a gente percebe que cada uma é diferente, o sistema de cada cidade. E eu já tinha ouvido falar que na capital, nas capitais, nas cidades maiores também, é um pouco mais complicado conseguir atuar. Você concorda com isso? Em termos de. Não, Não, eu já tinha ouvido acho que é falar. mais fácil, que mais Acho mais fácil? multicultural. Na clínica que eu trabalho, por exemplo, tem dentistas do mundo inteiro, né? Hum, Né, tem dentista da Síria, dentista do Irã, tem dentista da Espanha, de Israel, Jordânia. Tem duas do Brasil, eu e uma colega do Brasil também, a hum, Fernanda. Então, assim, você se sente em casa, né? E tem muitos turcos também, assim, várias assistentes são turcos, é, né? Que aqui na Alemanha tem, né? Assim, uma população turca muito grande. muito Ou grande. seja, então você se sente em casa porque é tão internacional, né? Que é maravilhoso. Era tudo que eu queria, era meu sonho de criança, né? Conhecer outras culturas e eu acho Sim. que eu sempre tive essa vontade, né, de aprender outras línguas desde pequenininha, né, que eu queria aprender inglês desde pequenininha. Então, assim, as cidades grandes te proporcionam isso, ter esse ambiente é, bem Multicultural. internacional. Multicultural. Mas eu ia falar agora, né? É um ambiente internacional que, pelo menos no Mas meio odontológico, só se fala alemão, né? Então, assim, entre os meus colegas, assim, você vindo só com inglês, você não vai conseguir, né? Não é a língua daqui da Alemanha. Então, assim, lá no consultório, de vez em quando eu falo com um paciente outro em inglês, mas a grande maioria é alemão. E entre um colega e o outro é em alemão também, né? Então, assim, quem quiser vir, realmente tem que focar na língua, né? Tem que focar no alemão, não tem como fugir disso. bem lembrado. Só voltando aqui na afirmação que eu, aliás, na colocação que eu fiz, é que assim, na minha compreensão, na capital tem mais concorrência, tá? Daí eu pensei, deve ser um pouco mais complicado conseguir atuar como dentista nas capitais e cidades maiores daquele país. No interior, por ter uma concorrência menor, talvez seja relativamente mais fácil, porque não tem nada realmente fácil aqui fora, a gente sabe. Mas talvez seja menos difícil atuar no interior. O que é que você acha? Você não acha, Eu não? acho que aqui, como tem mais clínicas, tem mais procura, né? Tem mais oferta de emprego. Então, também mandei um link, né? Cada cidade, cada estado tem a sua Zahnarzt-Kammer, que é o CRO, né? Que é o conselho. E no site do conselho você vai ter lá classificados, né? Então vai ter oferta. Então Sim. ontem eu dei uma olhada, né, para procurar para mandar esse link e vi que tinha atualmente só aqui em Berlim, né, tem Hum. mais de 550 vagas para dentista aqui em Berlim. Nossa, que Então, maravilha! na verdade, eu acho que essa quantidade de vagas não vai ter numa cidade pequena, né? Então aí lá vai ter uma ou outra, mas aí, enfim, não sei. Eu acho que é Acredito também que o possível. pessoal está mais concentrado aí, né? Acaba que. Não, tem Não? também Munique, né? Aqui na Alemanha tem várias cidades grandes, né? Tem Sim. Hamburgo, tem Colônia,
tem Düsseldorf, tem Stuttgart, tem Munique, ó, nem sei agora, mas eu acho que sim. Então tem várias cidades, né? E cada um tem um. Assim, Frankfurt. Não, esqueci de Frankfurt, que é muito Conheço. grande, né? E Uhum. todas essas cidades fazem parte, né, do CRO, tem o CRO deles. E vai Sim. ter também, eu não sei, nunca mais olhei nada, mas na época, né, que eu procurei e vi que todas elas tinham também vagas, né? Vi isso, mas eu acho que pode ser também possível, né, ter, vamos dizer assim, vaga no que você está procurando, mas enfim, eu acho que tem que procurar mesmo, né? Tem que sentar e procurar. Sim, sim, fazer uma boa pesquisa. E às vezes a gente não pode nem escolher, vai, a vida leva a gente para aquele lugar. Tipo, o esposo vai transferido a trabalho, aí, né, a dentista, a esposa vai, segue, aí vai para aquela cidade, pá. Aí não tem essa, eu quero morar naquela outra cidade porque. Não tem essa. Aí você vai ter que se adaptar à situação, né? Que a vida te levou. Isso. E isso acontece, isso acontece. Já aconteceu comigo, então eu posso falar com Eu propriedade. também conheço também dentistas que trabalham aqui em Berlim como assistente, né? Ou como higienista dental. Então, tem essa oportunidade também, né? Porque o dono da clínica, né, o dentista, ele vai achar o máximo, né? Ter uma pessoa altamente qualificada, né, para fazer. Eu, particularmente, eu não aconselho muito, né? Porque as eu respeito, né? Acho o máximo que a pessoa quer aprender, quer e ter o vocabulário, mas as assistentes aqui, elas são tão treinadas para isso, né? Elas têm que fazer 3 anos, né, de curso para serem assistentes, e para Sim. ser higienista, né, tem que fazer mais um ano, ou seja, são 4 anos. É E, mesmo, é e aí diferente você fez um daqui. curso, né, de 5 anos, se fez a especialização ou não, ou seja, você pode, se você quiser, você pode, entendeu? Tentar na sua vaga do seu nível, né? Para você exercer a sua profissão, né? Então, logo nos primeiros dias, assim, eu fui assistente, né? Fui tentar sugar e tudo. Nossa, eu nem sabia direito como é que sugava. Eu falei, gente, não, eu quero ser dentista, não, pra mim não dá, pra mim não surgiu essa possibilidade, porque realmente a pessoa tem, elas sabem já tão bem, né? Elas têm um treinamento tão bom, já durante o aprendizado delas, elas já começam a trabalhar, né? Sim, E sim. então, Vai assim, no elas têm estágio. uma experiência clínica tão boa, né? Que é muito legal, né? Sim. Então, eu super aconselho, assim, quem queira, né, para conhecer, eu acho o máximo para você Sim. treinar o seu idioma, né? Tem Praticar essa, falar o essa inglês opção. odontológico, acredito que deve ser bem útil para praticar falar o inglês odontológico, né, em alemão. Isso. E aí você vai aprender muita coisa, mas assim, foca em ter um tempo, né? Olha, vou fazer isso por 3 meses, vou fazer isso por tanto tempo. Mas não para ficar, Vai né? passar anos. É, Olha, as realidades é muito interessante. Você sai do Brasil, cada lugar tem uma realidade diferente. Aí o pessoal acha que Europa, porque Europa, as leis são semelhantes, né, na União Europeia, tá, pá. Mas você vai, gente, de um país para o outro aqui dentro da Europa, a coisa muda completamente de figura. A experiência que você está falando aí, Lívia, já é diferente daqui. Por exemplo, aqui eu sou hygienist, né? Então, assim, atualmente estou passando pelo processo das provas, ainda está faltando eu passar pela última parte da prova para ser dentista. E eu digo para você, olha, é bem diferente. Eu comecei como trainee dental nurse, assistente, tá? Porque eu não vou falar dental nurse, quem já sabe, mas para quem não sabe ainda, a dental nurse aqui tem que fazer o curso completo, passar em todas as provas. Então, quando um dentista brasileiro chega aqui e quer ter uma experiência, né? Ele vai como trainee, tá? Então a gente aplica para as vagas de trainee dental nurse. Beleza, apliquei, passei uma temporada, senti exatamente o que você falou. A gente é impressionante a experiência, porque a gente acha, né, que não é tão complicado assim segurar um sugador, gente, é muito
É muito complicado, às vezes, dependendo da situação, o paciente, a língua vai, empurra, e você tem que estar lá, e o dentista fica agoniado, e você quer poder ajudar mais e não pode tocar. Não é fácil, eu concordo com você, elas são muito bem treinadas, eu senti na pele isso. Bom, ainda bem que a gente carrega um badge de trainee, então eu já tinha uma desculpa para dizer por que que eu não estava sabendo tão bem no começo. Depois, obviamente, a gente pega um pouco, e aí é uma temporada só, é mesmo para ter aquela experiência de aprender como é que lida com o paciente em inglês e como é que o paciente costuma reagir e aprender também todas as guidelines, a legislação daqui, né? Acredito que aí também deve ser semelhante nesse aspecto, né? Que é bom para Procedimentos, tem um protocolo, você tem que seguir aquele protocolo. É tudo muito organizado. Eu amo trabalhar aqui por causa dessa organização. Assim, então, cada procedimento tem, sabe, um protocolo, é sempre as mesmas coisas. Então, acaba que facilita tudo, né? Quando você, né, vai fazer, tipo, já tá na agenda, aquele dente, vai ser restauração do dente tal. Então já tá tudo ali para você certinho, sabe? Já tá tudo que você precisa, tá tudo super, né? E isso a gente aprende na faculdade, mas assim, no dia a dia da clínica no Brasil não é a realidade. sim, E, e acaba que é realidade aqui, entendeu? Por quê? Porque isso sim. otimiza o tempo, né? Você vai ganhar tempo com isso. Então, está programado para aquele tempo. Então, outra coisa também é a pontualidade, né? Os pacientes são muito pontuais, né? Então, estão lá. A gente que acaba sendo, às vezes, não pontual, né? Porque, ainda mais quando é criança, né? Que demora mais, tudo. E eles têm que ter, né, uma certa compreensão. Nem sempre tem compreensão, Sim. mas, Não mas aí interessa a é isso. cultura, sempre as pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar atrasos, né? O que é Direto, compreensível, direto. realmente é chato, né? Ter Aqui que esperar. também, todos os procedimentos são feitos a quatro mãos, né? Então, assim, a Quatro assistente, ela mãos. é muito, é sempre nós duas ao mesmo tempo trabalhando ali, fazendo tudo. No Brasil, de vez em quando eu trabalhava sozinha, né? Nossa, muito normal eu colocar. Então, assim, nem sempre era possível, né? Tá uma assistente. Então, é muito legal, assim, é muito bacana esse nível, né? De sempre ter esse nível. E eu, né, particularmente, não quero ter consultório agora, né? Não quero abrir meu próprio consultório agora. Então, assim, para eu chegar e tá tudo bacana do jeito que eu gosto e depois ir para casa sem ter que pensar em nada, né, Sim, em relação aos problemas, né? Com certeza tem administrativos, né? E tudo. Então é muito bacana essa questão de estar um nível legal, né? Mas você não ter que se preocupar com as outras coisas. Lá no Brasil, assim, para você achar uma clínica, para você trabalhar nessa clínica e ser assim legal, eu não sei, eu tentei, mas não senti assim que era que poderia ser do jeito que eu gostava, né? E sempre tá tudo lá direitinho. É bem diferente. é sim. Então, então vamos lá. Vamos supor que estou querendo ir para a Alemanha, vou começar a me organizar. Daí eu quero saber, eu vou para Berlim, eu quero começar trabalhando como assistente. Tem que fazer um curso para ser assistente aí? Não, você sendo dentista, né? Você pode entrar em contato com o dono da clínica, né? Explicar a sua situação. Aqui tudo tem uma carta de apresentação, né? Então não basta ter só o currículo. Você vai ter uma carta de apresentação. Então você vai ter o seu currículo e você vai ter aquela carta de apresentação. Na carta de apresentação você pode falar que você quer trabalhar como assistente por determinado tempo, né? Um ano, porque você quer dar entrada na papelada, né? Você quer dar entrada na permissão de trabalho e aí ele vai com certeza te oferecer, né? Essa oportunidade, porque ele sabe que vai poder crescer ali dentro, né? Da clínica. Então, com certeza é possível, mas você tem que entrar em contato, né? Para começar a pesquisar. Entendi. Já para atuar como dental hygienist, né, que não é, novamente a gente frisa, não é TSB, gente, a gente não pode comparar. TSB no Brasil é um curso bem mais curto, ele tem, o profissional ele não está habilitado a fazer as mesmas coisas que aqui na Europa está. Então, um técnico, um dental hygienist aqui, ele faz uma faculdade, como você falou, né, Lívia, que são anos de faculdade. Então, eles graduam, eles têm
até cerimônia de graduação e tudo, para receber o diploma. Então, são profissionais altamente qualificados, altamente treinados. Então, para ser um dental hygienist aí, eu preciso fazer o curso, não existe uma forma de fazer um assessment como tem aqui no Reino Unido, para tentar ser dental hygienist aí. Tem que fazer mesmo o curso, é isso? Não, eu te conheço uma colega que ela trabalha e ela também tem a mesma situação. Ela entrou em contato, né, de dentista no Brasil. Não tô te ouvindo. E, Opa, e tá o som. escutando? Agora eu tô. Obrigada. Isso. É, Sua colega que você falou, você conhece uma colega que ela. sim, ela trabalha, ela também entrou em contato Ah, e porque assim, como você está inserida dentro da clínica, né, acaba que a responsabilidade é do dono da clínica. sim, Então, essa questão de lei, eu não sei se é proibido, né? Não vou entrar nesse entendi. parâmetro, né? Eu acredito que tenha que ter o curso, mas eu acho que se a pessoa tem, né, uma faculdade de odontologia, né, não Sim, interessa onde, ela também pode fazer o trabalho da higienista, mas eu também já não sei já detalhes, não é não, muito. Porque, assim, né? eu acredito que talvez seja até uma forma, se conseguir um sponsor, né, no caso, o dono da clínica, ficar responsável por aquele profissional, talvez até possa, talvez seja o caso, né? Não Claro, sei. claro. Mas isso aí é preciso dar uma pesquisada, é só dar uma entrada no Mas sabe site que na do Alemanha conselho, né? eles dão muito valor, né, Ah, pro currículo, né, da pessoa. Então, o ideal, né, é que assim, se você conseguir comprovar que você tem experiência como dentista no Brasil, vale muito também. Então, outra coisa que eu fiz também foi, que no Brasil não se faz muito, né, é pegar cartas, né, do meu empregador e falando o que eu fiz, quantas horas eu trabalhei. Então, assim, sendo bem sucinta, né, em relação a que foi bem sucedido, aquele período que eu trabalhei. Então, eu peguei essas cartas, né, dos meus empregadores e isso contou muito, né, que eu trabalhei como dentista. Então, esse tempo que você vai estar sem trabalhar, né, vai ficar uma lacuna ali, né? Então, e aí para você escrever depois que você trabalhou como higienista, eu não sei se isso é possível, né? Tem que realmente ver se é uma boa ideia, porque aí vai ficar aquela lacuna, mas aí você vai dizer que foi assistente, ou seja, não é legal, né? Assim, eu muito ouvi isso legal. eu ouvi isso da pessoa do departamento que Sim. faz a revalidação, né? É a visão, Ela falou isso, olha, que legal, né? Você veio direto e tudo, então ela chegou a comentar algo sobre isso. entendi. E outra coisa também, quando for fazer, né, eu fui muitas vezes pessoalmente, né, porque sempre estava faltando um papel, sempre estava faltando alguma coisa, né? Foi muito burocrático, né? Eu nunca tinha visto tanta burocracia na minha vida. E, A gente né, acha o Brasil porque já burocrático, vocês não viram nada, né? Falando aqui pro pessoal, vocês não viram nada. Saiam do Brasil e venham tentar alguma coisa aqui fora, pra vocês verem o que é burocracia. Não é fácil. isso eu já podia trabalhar. Eu estava trabalhando já, na verdade, né? Já tinha a permissão de trabalho, mas estava correndo atrás da aprovação. E eu até vi ontem, né? Já parece que agora a documentação é a mesma para os dois, né? Para o Hum, Berufeerlaubnis e para a aprovação. Mas na época era pouca, né? Para Berufeerlaubnis não era tanta coisa, e para aprovação era muita coisa. sim. E quando eu fiz, né, em 2015, né, meados de 2015, naquela época eu não tinha ainda a apostila, né, a apostila de AIA, começou não sei quando, mas então assim, o meu foi muito mais burocrático no Brasil também, para ver toda aquela questão de carimbo, né? E reconhecer firma. E depois eu tive que ir no Ministério das Relações Exteriores dar um carimbo, depois levar ao consulado da Alemanha para dar outro carimbo, né? Que é a legitimação. Então, assim, foi muita burocracia e foi Nossa, muito caro. Nem lembro quanto foi, mas eu lembro que as traduções são muito caras também. Então, quando você for pessoalmente, né, também uma vez eu fui depois do trabalho, né? Tava cansada, assim, meio. Com semblante, né? Quando eu trabalhei o dia inteiro, né? Tava cansada, ainda tive que resolver isso. E aí o tratamento não foi bacana, sabe? Ou ela percebeu, né, que eu tava assim, enfim, não tava bem, não sei.
me tratou mal, assim, não foi tratar mal de tratar mal, mas eu percebi que quando eu fui, assim, bem arrumadinha, né, já bem vestida, e, né, outro semblante, né, sorrindo, nossa, a pessoa também, sabe, me tratou muito bem. Então eu digo, gente, tem sim, sabe, Uhum. que cuidar da sua aparência para ir falar com alguém dos Sim, departamentos, né, de revalidação, isso conta muito, sim. porque, né, tá não sorrindo à toa, né, tá sorrindo assim sem motivo, mas de você também, né, você quer alguma coisa deles. Então você tem que, né, também ser, vamos dizer assim, simpática, né? Você tem que ser Simpática, simpática. sim, simpática, empática. Muito bem. Olha, a gente tá no finalzinho já da live, que pena. Uma tão boa conversa, por mim a gente ia direto. Mas para finalizar aqui, eu gostaria de te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para alguém que queira seguir os teus passos, tá? Olha, pode parecer que é o caminho das pedras, né? Quando começar a fazer toda aquela pesquisa, meu Deus, isso é impossível. Mas é possível, entendeu? Tem que querer, né? Tem que realmente ter isso como objetivo e aí você vai correr atrás e você vai ver que é possível, né? Então, focar, né, no alemão, focar em ter essa experiência, né, com outros alemães, em conversar, né, em se inserir na sociedade, que você vai, né, ter sucesso nessa batalha. Muito bem, muito bem. Olha, muitíssimo obrigada. Lívia, Ah, é um prazer. incrível sua história. Brigadão, tá? É muito bom saber que a gente tem uma representante aí, e ainda mais na odontopediatria, né? Uma especialidade super bacana também. É isso aí. Muito mais sucesso para ti, tá? Tudo de Para você bom também, muito aí. sucesso. Né? Muito Obrigada. sucesso e continua que vai dar certo. Fé. É Isso. isso aí. E obrigada, pessoal, pela participação de vocês. E só lembrando, a gente está aqui no Instagram, a gente está também, a gente tem um grupo no Facebook, Dentistas Brasileiros pelo Mundo, e estamos também no YouTube, tá bom? Então, esse vídeo aqui, a gente vou salvar agora, vou colocar lá no canal do YouTube, e na descrição do vídeo, gente, eu vou colocar tudo que a doutora Lívia me passou. Obrigada mais uma vez. Eu Tudo que de bom para agradeço. você, amor. Até Sucesso para mais. todo mundo, né, que tem, tá bom? Um beijo. Até mais. Beijão, tchau, tchau.